Amém? O vídeo é justamente para despertar em você essa curiosidade de conhecer mais sobre o verdadeiro evangelho. Não mais necessariamente da nova em si, mas do verdadeiro evangelho. Eu quero falar justamente o tema do título dessa mensagem de hoje é a igreja que eu vejo. A igreja que eu vejo, Mateus capítulo 16, no versículo 18, Jesus diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto, ele ao longo da história foi muito mal interpretado, justamente porque quem interpretou com base nas línguas modernas, e não com base no texto original no grego. Se você ler esse texto no grego, Jesus faz um jogo de palavras aqui. Ele diz, você é Pedro. Aliás, o contexto anterior é Jesus perguntando para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Eles dão uma série de respostas diferentes, mas Pedro, ele se adianta e diz, você é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso aí, mas o Espírito do meu Pai, quem trouxe essa revelação para você. E aí ele faz um jogo de palavras agora, dizendo, eu digo também que você é Pedro, você é Petrus, e Petrus é uma pedra, uma pequena pedra, uma pedra como daquelas da calçada, da pedra portuguesa, ou uma pedrinha daquelas que você pega para jogar num lago. Você é uma pedrinha, mas é sobre essa Petra, e Petra é uma rocha, é uma montanha rochosa, e Jesus ele é a rocha, porque é preciso que a gente entenda que a igreja do Senhor Jesus, ela não é edificada em cima de um homem, ela é edificada em cima da palavra que é Jesus, porque Jesus e a palavra são uma só coisa, uma só entidade. Ele disse, se você construir, edificar a sua vida em cima da areia, vão vir os ventos e a casa vai cair, mas se você edificar a sua casa, a sua vida sobre a rocha, então essa casa ela permanece, ainda que venham ventos e tempestades, e a rocha é Jesus, a rocha é a palavra, e ele diz, você é Petrus, uma pedrinha, mas eu vou edificar a minha igreja sobre a Petra, que é essa revelação que você recebeu, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem recebeu essa revelação? Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Ele é o Salvador. Quem crê nisso aqui? Amém. Então você recebeu a mesma revelação que Pedro recebeu. A mesma revelação que Pedro recebeu. Ele disse, em cima dessa base que eu vou edificar a minha igreja, e essa igreja, não uma denominação criada por homens, mas a minha igreja, os portais, as portas do inferno, e portas são símbolo de autoridade, a autoridade, a força, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja que eu vou edificar. A visão de uma igreja vencedora, de uma igreja sadia, não é nossa, é de Jesus. A nossa missão como líderes e como igreja é nós captarmos a visão de Jesus e seguirmos a visão dele. Quando a gente segue a visão dele e não tenta fazer ou inventar uma visão nossa, é em cima dessa igreja que segue a visão dele que as portas do inferno não prevalecem. Quando nós tentamos fazer uma igreja com uma visão própria, independente, nossa, essa igreja, criada em cima de homens, ela facilmente desmorona. Ela não tem sustentabilidade, ela não tem força, porque ela não está firmada sobre a rocha. Mas quando nós captamos a visão de Jesus, pegamos a orientação de Jesus e a visão dele, então essa igreja, os portais do inferno não prevalecem. Essa é a igreja que cresce. Sabe que quando a gente estava começando aqui, isso aqui não tinha ainda nada disso, eu estava trabalhando aqui na igreja para tentar economizar um pouco, eu estava trabalhando de pedreiro aqui na igreja. A gente estava fazendo o piso da igreja. Aí, de repente, no meio da obra, estou eu de bermuda, suado, feito um camelo no deserto. Me entra uma senhora e ela chegou e perguntou, onde está o pastor da igreja? Eu falei, sou eu. Ela disse, você? Eu falei, sou eu. Ela disse, pastor, eu queria saber uma coisa. Aqui nesta igreja, os senhores fazem aquele encontro que é tremendo? Eu disse para ela, minha irmã, aqui nessa igreja, todo encontro é tremendo. Aí, quando a gente encontra aqui... pode ser a hora que for, o dia que for, é tremendo, o negócio é tremendo. E aí algumas pessoas começaram a me perguntar algumas coisas, pastor, por que a gente não está fazendo um encontro que é tremendo? Por que a gente não faz programa de televisão? Por que a gente não está fazendo isso, não faz aquilo? Aí um dia eu disse para a igreja, para parar com as perguntas, eu disse para a igreja toda num culto, eu falei, gente, nós não estamos fazendo o que nós não estamos fazendo, porque Deus não disse para fazer. No dia que Deus disser para fazer aquilo que nós não estamos fazendo, então aquilo que nós não estamos fazendo, nós faremos.
Você está entendendo? A questão não é copiar uma fórmula daquilo que alguém bolou e está dando certo lá não sei aonde. A questão é nós ouvirmos de Deus e seguirmos a visão que Ele dá. Alguns pontos, eu vou falar de 4 pontos aqui para você, que são os pontos, são 4 pontos, não são 10 ou 20 ou 30, são apenas 4 de coisas que estão dentro desse horizonte da igreja que eu vejo, que eu entendo que é a igreja que Jesus vê, e que é a igreja que nós estamos cooperando para edificar na face da terra. Primeiro ponto é que a igreja que eu vejo é uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja, ao longo do tempo, ela cometeu a idiotice de se dividir entre aqueles que creem que o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo são para os dias de hoje, e aqueles que acham que não é para hoje, ficou lá no passado, e etc e tal. O fato é que o Espírito Santo está vivo e muito bem, obrigado. E aquilo que ele faz, a obra da igreja, ela só é feita na força, na energia, na capacitação do Espírito Santo, com o auxílio e a força dos dons do Espírito Santo, e tendo como base o caráter de Jesus, que é o fruto do Espírito Santo. Amém? E nós não podemos abrir mão do Espírito Santo. A igreja que eu vejo é uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém. Atos 2, 47, Atos 2 vem descrevendo o estilo de vida da igreja primitiva, e vem dizendo que eles partiam o pão de casa em casa, ou seja, eles celebravam a ceia de casa em casa, eles compartilhavam as suas refeições com alegria, muitos vendiam os seus bens e propriedades, e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, porque muitas pessoas, por causa da perseguição, muitas pessoas estavam perdendo o seu trabalho, a sua fonte de renda. Então muitos daqueles cristãos diziam, não tem problema, olha, vende esse pedaço de terra que eu tenho aqui, e o dinheiro vai para as mãos de Pedro, de Paulo, de João. Paulo não estava na área nessa época. Esse dinheiro está nas mãos de Pedro, de João, de Tiago, dos apóstolos, para que eles administrem, para abençoar as pessoas que estão em necessidades, sem problema algum. E de repente diz que, louvando a Deus, que eles louvavam a Deus, era um estilo de vida, e contando com a simpatia de todo o povo. Quando eu olho para esse texto, me dá até vergonha, porque a igreja primitiva contava com a simpatia de todo o povo, a igreja do século 20 conta com a antipatia de todo mundo. A igreja do século 21 tem que dar uma virada nisso, né? E voltar a contar com a simpatia de todo o povo. A antipatia é tamanha que a própria igreja se odeia. Hoje, foi hoje ou ontem, a Hélida estava me contando que na maratona, ontem teve meia maratona, hoje teve a maratona, e tinha umas pessoas com umas bandeiras bem grandes lá, dizendo assim, toda igreja é falsa, procure Jesus sozinho. Toda igreja, me inclua fora dessa, meu irmão. Aí o camarada bota um site lá, e no site diz o seguinte, venha nas nossas reuniões. O que ele está fazendo? Uma outra igreja. Se toda igreja é falsa, dele também é. Miserento é tão tapado que não percebe que ele está falando uma besteira a respeito dele próprio. Toda igreja é falsa, inclusive a minha, então não venha. Quer dizer, como é que o cara se atreve a me incluir num negócio desse? Que toda igreja é falsa. Se a dele é, problema dele. Mas não pode incluir todas as igrejas. Ele estaria certo se ele dissesse, nenhuma igreja é perfeita, aí eu concordo, nem a nossa. Mas dizer que toda igreja é falsa é desmentir o que Jesus disse, e os portais do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja. Sabe, mas ele contava com a simpatia do todo o povo. Nessa conferência que eu fui, quando terminou a conferência, os jovens da igreja me chamaram, me pediram, pastor, a gente queria gravar um vídeo com você, nós vamos fazer umas perguntas, você responde aí dentro de 1 ou 2 minutos, sobre coisas que você falou durante as pregações na conferência. Eu falei, tudo bem. Aí nós começamos, e uma das perguntas foi, pastor, o senhor leu aquele texto que fala sobre a igreja que contava com toda a simpatia do povo. Como é que a gente faz para contar com a simpatia do povo? Você vê só a que ponto nós chegamos. A igreja tem que perguntar como é que a gente faz para ser simpático para o povo lá de fora. Aí eu disse para ela, gente, isso é uma pergunta mais maluca, porque como é que você conta, como é que você faz para ser simpático para o pessoal lá de fora que não é da igreja? Sendo simpático, sendo simpático. Quer dizer, você já imaginou? Para pensar o seguinte, de repente um rapaz, ele olha para uma moça, se apaixona por ela, quer conquistar, aí o cara é da igreja, ele é da igreja, a moça não é, ele quer conquistar, ele
não vai chegar para ela, porque é isso que espanta, é isso que faz o crente espantar o incrédulo. Você imagina o camarada que é um crente, e ele se apaixonou por uma menina que não é cristã, e ele chega perto dela porque ele está apaixonado por ela, e ele diz, eu queria dizer que muito me interessa, aleluia, e o Senhor te diz, eis que te falo, minha serva, que você será a minha namorada. Ele vai conseguir alguma coisa? Mas se ele chegar, se ele for um crente que tem inteligência e 2 hemisférios cerebrais funcionando, ele vai chegar perto dela, vai dar flores, vai dar presente, vai convidar para um jantar, vai convidar para uma pizza, vai ao cinema, vai à praia, vai conquistar a simpatia dela para depois conquistar o amor dela. Alô, rapaziada, é assim que funciona, hein? Deixa eu alertar vocês. Às vezes o cara fica espiritual demais, ô irmã, queria namorar comigo. Por que irmã quer namorar contigo, rapaz? Mas não é irmã. Mas a igreja, ela contava com simpatia. Por quê? Porque eles eram simpáticos. Compartilhavam a refeição com alegria. Os caras não tinham complicação. Eles simplesmente eram descomplicados. E as pessoas viam isso. E isso tornava aquele grupo de cristãos um grupo atraente. E aí diz a Bíblia o seguinte. E aí, enquanto isso, o Espírito Santo ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. O próprio Espírito, o Senhor, ia acrescentando os que iam sendo salvos, ou seja, o crescimento da igreja primitiva não era fruto de uma estratégia bolada pelos apóstolos. Gente, Jesus já foi, já subiu, agora ficamos nós aqui. Como é que a gente vai fazer para crescer? Porque com ele foi fácil, o cara era carismático, era líder, era Deus, tinha poder, fazia, acontecia. Tu se lembra quando ele alimentou 5 mil, a gente tinha 5 mil pessoas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças seguindo a gente. Mas agora que Jesus foi embora, só ficou 120, como é que a gente vai fazer para crescer? Ah, já sei, G12. Não, já sei, grupo de conexão. Não, já sei, a gente vai fazer culto de libertação. Não, eles não bolaram uma estratégia. Eles simplesmente eram. Só. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, meu irmão, simplesmente seja. Acabou. Não precisa bolar estratégia. Você só precisa ser. A igreja, ela crescia só por uma razão, porque ela seguia a estratégia que Deus dava, a direção do Espírito Santo, só isso. Eles seguiam a direção do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ia dizer, leia só o livro de Atos, você vai ver que vira e mexe, o próprio Espírito de Deus impediu Paulo de ir para certos lugares onde ele queria evangelizar. Ele não estava indo lá para matar ninguém, ele não estava indo lá para cobrar uma dívida, ele não estava indo lá para absolutamente nada de negativo, ele estava indo para pregar o Evangelho, e o Espírito Santo diz, não, Paulo, não é para lá, agora não é o momento, eu quero que você vá para cá. E Deus mudava a direção, e Paulo simplesmente dizia, não, agora eu tenho que ir, e é lá que eu vou. Não, ele dizia, ok, Senhor, não é para ir para lá? Então é para o outro lado que eu vou. Aonde você quer que eu vá? Aonde você quer que eu vá? E Deus direcionava. Quando Deus me falou sobre igreja na Barra da Tijuca, eu falei, meu Deus, me manda para qualquer lugar, menos para a Barra da Tijuca. Mas Deus disse, não, é lá que você vai. Eu falei, Senhor, tem misericórdia? Ele falou, não, eu já tive. É para a Barra que você vai. Sabe, nós precisamos aprender a seguir a direção do Espírito Santo, e isso não é só para a igreja, a instituição, é para cada um de nós. A igreja que eu vejo é uma igreja dirigida pelo Espírito, cheia do Espírito, cada pessoa cheia do Espírito Santo, cada pessoa batizada com o Espírito Santo, cada pessoa dirigida pelo Espírito Santo, andando em vitória. Por quê? Porque o Espírito Santo nos conduz sempre para a vitória, nunca para uma canoa furada. Amém? Em segundo lugar, a igreja que eu vejo é uma igreja onde Jesus é o centro de todas as coisas. A igreja que eu vejo é uma igreja onde Jesus é o centro de todas as coisas. Sabe que esse texto de Colossenses 1, de 13 a 22, ele coloca Jesus como o centro do universo, como o centro da igreja. Ele diz, Ele, o nosso Deus e Pai, nos libertou do império, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Filho amado, Jesus, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Se você olhar no dicionário de português, redenção e remissão aparecem como sinônimos. Você vai lá na palavra redenção, aí está definição, remissão. Aí você procura remissão, qual é a definição? Redenção.
Mas o apóstolo Paulo usa essas duas palavras de formas diferentes, em contextos diferentes. Quando ele fala sobre remissão, remissão significa que nós fomos perdoados de todos os pecados. Não de alguns, não dos piores, mas de todos os pecados, passados, presentes e também futuros. Porque nós fomos remidos. Literalmente, o pessoal, os médicos, os oncologistas, os médicos que lidam e tratam os pacientes de câncer, quando ele trata o paciente fez quimioterapia, cirurgia, radioterapia, todo o processo de tratamento, e depois de terminado o tratamento, o médico faz alguns exames para constatar se realmente a pessoa ficou livre do câncer. E ele olha para os exames e fala, olha, os exames deram tudo ok, você está num processo de remissão. Ou seja, o tratamento foi eficaz e agora as células cancerosas estão desaparecendo. E ele continua fazendo exames até ele poder dizer, olha, você foi remido desse câncer. Você está curado do câncer. Você foi remido, ou seja, não existe mais célula cancerosa no seu corpo, você foi curado, você foi remido. O câncer foi remido. Você foi remido de todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Agora, ele também fala sobre redenção, e redenção fala de livramento de toda e qualquer maldição. Não existe mais possibilidade, você pode ter problema, você pode ter luta na família, no trabalho, mas atribuir as suas lutas e problemas a algum tipo de maldição é uma heresia com letras em neon, maiúsculas piscando, heresia, 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 porque a Bíblia diz que Jesus se fez maldição no nosso lugar, para que nós agora tivéssemos o direito à bênção de Abraão. Não, se existia alguma maldição na sua vida, e entenda só o seguinte, quando Deus fala que alguém tem uma maldição, Ele diz que essa maldição, ela se perpetua, ela é herdada até a 4ª geração, mas que quando alguém é abençoado por Ele, a bênção também se torna hereditária, até 1000 gerações. Isso significa que se havia alguma maldição na sua família, você tinha uma família que veio sendo amaldiçoada porque tinha alguém envolvido com feitiçaria, com sei lá o quê, e veio no avô, tetravô, lá para trás, veio depois para o pai. Passou. No momento em que você aceitou a Jesus, você foi remido, você foi redimido, o sangue de Jesus te lavou e você foi liberto de toda a maldição. Você foi livre e liberto de toda a maldição. De você para trás havia maldição, mas parou em você, e daqui para frente, crê no Senhor Jesus e será salvo, não somente você, mas toda a tua família. Quando a Bíblia diz será salvo tu e a tua casa, não é você, seus filhos e a esposa somente, é todas as gerações que vierem depois, até 1000 gerações. Você, filho, neto, bisneto, tetraneto, até onde for, e eu garanto para você, até o fim do mundo, até a segunda vinda de Jesus, não vai durar 1000 gerações. 1000 gerações é geração que não acaba mais, gente. Não vai dar tempo mais para ter 1000 gerações, não. Ainda que tivesse 500 gerações é coisa pra caramba. Cada geração tendo 40 anos é coisa pra dedéu. Não vai dar tempo. A tua família daqui, de você para frente, você pode ter certeza, a tua família toda ela vai pertencer sempre a Jesus. Não vai ficar ninguém de fora. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a história do meu filho, que já esteve na igreja e se afastou. Eu sei dessa história. É a categoria de crente que mais existe no mundo, crente afastado. Assim, quando a pessoa, você é cristão, sou, e você também não é crente? Não, eu sou crente afastado. Eu conheci um no aeroporto, fui passar aquela bagulhada toda pelo raio-x, aí eu vi um camarada com uma tatuagem escrito fé. Eu falei, pô, gostei da tatuagem, cara, fé, é isso aí. Eu falei, tu é crente? Ele falou, afastado. Eu dei um cartão da igreja para ele, então procura a gente lá, cara, que a gente resolve o teu problema. Você é crente afastado, eu sou crente aproximado. A gente tem que entender, sabe, nós fomos totalmente libertos de toda a maldição. Ele é a imagem, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, não será ou foi, ele é, antes de todas as coisas. Nele tudo é sustentado, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja.
Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Primazia é primeiro lugar. Em todas as coisas. Na nossa vida, com os nossos dons, nossos talentos, nosso tempo, nossa grana. Amém. Ele é para ter a primazia em todas as coisas. Você sabe que tem algumas igrejas, alguns caras que andam por aí, não, isso é coisa de dízimo, isso é coisa da antiga aliança, eu não sou mais dizimista, só sou ofertante. Porque dízimo é da antiga aliança, eu sou da nova aliança. Isso é coisa do Antigo Testamento, da lei, eu sou da graça. Entenda só uma coisa, o dízimo, ele é anterior à lei. Abraão, 430 anos antes de Deus dar a lei a Moisés, ele deu dízimo a Melquisedeque. No jardim do Éden, Deus separou uma porção para ele. Olha, você pode comer de tudo, Adão, mas dessa árvore aqui, você não toca. Isso aqui me pertence, isso aqui você não mete a mão. E é preciso que você entenda o seguinte, isso não estava nem na minha cabeça, nem no meu esboço, mas vou te dar essa como bônus, para você entender qual é a diferença entre dízimo e oferta. Para você entender a diferença entre uma coisa e a outra. Você nunca ofertou nada a Deus, enquanto você não entregou de volta para Ele o dízimo. Então, olha só como é que a coisa funciona. Se o seu dízimo fosse, por exemplo, R$200, você recebeu aí uma grana de R$2.000, o dízimo são R$200. Se você disser, eu não sou dizimista, eu só sou ofertante, então eu vou dar uma oferta de R$50. Você não deu uma oferta de R$50, você deu 1/4 do seu dízimo. Não, então eu vou dar 100, você só deu metade do dízimo. E enquanto você não ultrapassar os R$200, que seria o dízimo, você não ainda ofertou nada. Você só devolveu a Deus algo que pertence a Ele. Agora, se você teria um dízimo de R$200, você só dá 100, pensando que só ofertou e não dizimou, é como se eu emprestasse para você uma caneta e você me devolvesse só a tampa. Eu ia perguntar, mas peraí, cadê o resto da caneta? Não, o resto da caneta vai ficar comigo, mas eu não te presenteei. Você tem que me devolver a caneta por inteiro. Você não está me devolvendo nada. Eu emprestei para você uma caneta. Você não vai pegar a minha caneta, botar numa caixa, embrulhar com papel dourado, botar uma flor e dizer, toma aqui um presente, uma oferta. Você não está me ofertando nada, você está me devolvendo o que me pertence. A caneta que eu te emprestei. Enquanto você não extrapolar aquele valor que é o dízimo, você não está ofertando nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que os dízimos pertencem ao Senhor. Então, se pertence a Ele, você só está devolvendo o que pertence a Ele. Qual é a diferença entre o dízimo e a oferta? A diferença é que, em primeiro lugar, o dízimo, ele protege. O dízimo, ele protege. Então, quando você está entregando o seu dízimo, é como se você tivesse um dinheiro dentro de um saco que tem um furo. Para que o dinheiro não escoe pelo furo do saco, você vai lá e costura. O dízimo é essa costura que tapa, que fecha o buraco daquele saco onde está sendo guardado o dinheiro. E aí você sai daquela situação onde você vivia dizendo assim, caramba, lá em casa não é possível, rapaz. Quando fica gripado é todo mundo uma vez só. Aí quando a gripe acaba, vem a chikungunya. Acabou a chikungunya, vem a dengue. E a gente toca a comprar remédio, e toca a comprar remédio, e toca a comprar remédio. E aí parou de comprar remédio, agora a geladeira queimou. Agora foi o liquidificador. Agora deu problema na máquina de lavar. E você vive, aí quando você vai ver, você está gastando um dinheiro danado com coisas que são pequenas, mas que vão comendo devagarinho, pela beira do prato, a sua economia. Todas as suas economias. Quando você dizima, o dízimo protege. Se seu dízimo era um dízimo de R$200, o dízimo protege os 1.800 que fica na sua mão. Quando acontece essa proteção, como a pessoa começa a gastar menos com o que não interessa, ela pensa que ela está prosperando. Ela não está. Ela está só sendo protegida da ação do devorador. Só isso. Se ela quiser prosperar de verdade, ela, pela fé, vai ter que ir além um passo do dízimo e ofertar. Porque a oferta é que multiplica. O dízimo só protege, a oferta é que multiplica. O princípio que Jesus ensinou foi, dai e dá-se-vos-á. Dar não é dizimar. Porque quando você dizima, você não está dando nada, você só está devolvendo o que a Deus pertence. Quando você oferta, que você está dando, dai e dá-se-vos-á o quê? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Alguém diga aleluia aí. Pastor, estou querendo prosperar, mas está difícil esse negócio da oferta, o dízimo aí agora, Senhor, pastor, tem misericórdia. Meu irmão, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada, nem a dizimar. Você não é obrigado a ser dizimista, nem ofertante, nem coisa nenhuma.
Pelo amor de Deus, Deus, na nova aliança, na antiga aliança, dízimo era obrigatório. Ou você oferta, ou você dizima, ou você está lascado. Na nova aliança, Deus não está contando com uma obrigatoriedade, mas que você seja dizimista e ofertante por amor. A igreja que eu vejo é uma igreja que entende que Jesus é o centro do universo, é o centro da nossa vida, e Ele merece ter a primazia em todas as coisas. Em todas as coisas. Aleluia! Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se você prestou atenção, esse texto todo que vem dizendo o que Jesus é, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o primogênito entre os mortos, Ele é para ter a primazia em todas as coisas, tudo isso é para que Ele tenha a autoridade máxima para fazer de você santo, inculpável e irrepreensível. Entenda só o seguinte, se Jesus declarou você santo, inculpável, irrepreensível, então Satanás não tem mais que ficar na sua orelha dizendo que você nem é santo, nem é inculpável, nem é irrepreensível. Por quê? Porque a autoridade do diabo foi roubada, foi tirada, foi tomada. Jesus tomou as chaves da morte e do inferno, então acabou a autoridade de Satanás. E ele, que é a autoridade maior de todo o universo, diz que você é santo, inculpável e irrepreensível. Levante uma das suas mãos e diga isso: eu sou santo, inculpável, irrepreensível. Diga assim: em Cristo eu sou santo, em Cristo eu sou inculpável e em Cristo eu sou irrepreensível. Aleluia. Meu irmão, você tem que confessar isso todo santo dia, 3 vezes por dia. Dependendo do seu estado, do problema que você tem, você tem que 3 vezes por dia lembrar para dizer: em Cristo eu sou santo, inculpável e irrepreensível. Em Cristo eu sou santo, inculpável e irrepreensível. Em Cristo eu sou santo, inculpável e irrepreensível. Você tem que confessar isso. Quando você começa a declarar eu sou santo, você está declarando o seguinte: eu fui transportado das trevas para a luz, eu pertenço a Deus, eu sou inculpável, ou seja, eu fui perdoado plenamente por completo em Cristo Jesus, eu fui remido e eu sou irrepreensível, eu sou um filho amado. Quando você começa a declarar isso, você está trazendo cura sobre a sua vida. Você está impregnando o seu espírito da palavra de Deus. E o seu espírito impregnado da palavra, ele afeta a sua alma, os seus sentimentos, a sua mente, que afeta o seu corpo. Eu já não estou falando para você de alguma coisa bíblica, eu estou falando para você de ciência. Aquilo que você crê é aquilo que você se transforma, é aquilo que você é. Isso a ciência hoje já sabe. O seu cérebro não é a sua mente. A sua mente é uma função, o cérebro é só a máquina. A função, o cérebro é o HD, a mente é o software. E quando você trabalha e renova a sua mente, o HD é mudado, é transformado, sofre um novo programa. Hoje os cientistas sabem que quando você começa a declarar, isso está comprovado cientificamente, quando você começa a confessar a palavra de Deus, em Cristo Jesus, eu fui curado, eu sou mais que vencedor, o seu cérebro começa a mudar a plástica, novas conexões neurais começam a acontecer, e nessas conexões, os pensamentos negativos que dizem que você não vale nada, que você não é ninguém, que você é um fracassado, começam a sumir. E é por isso que de repente você crê, porque crê que em Cristo você é curado, que você é uma nova criatura, que você é perdoado, porque você começa a confessar e a plasticidade neural vai se adaptando a essa nova realidade e você se torna de fato uma nova criatura. Você sofre de depressão? Não tenho nada contra o psicólogo, psiquiatra, remédio antidepressivo. Continue no psiquiatra, continue no psicólogo, continue tomando seu remedinho até o psiquiatra dizer que tem que parar. Mas não abra mão de confessar, no mínimo 3 vezes por dia. Em Cristo eu sou santo, inculpável e irrepreensível.
Porque exatamente a voz que traz a depressão é uma voz do inferno, dizendo: você não é ninguém, você não vale nada, você tem mais é que morrer, se mate, se jogue da janela, dê um tiro na cabeça. Enquanto você dá ouvidos a essa voz, a depressão vai permanecer, mesmo que você tome remédio, porque no dia que você para de tomar, o diabo volta para dizer as mesmas coisas, as mesmas mentiras que ele dizia antes. Mas quando você substitui a mentira do inferno pela verdade da palavra, Deus traz cura para você. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, lembre-se disso, pela graça, diga isso comigo, pela graça, Jesus me fez santo, inculpável e irrepreensível, amém? Mas tudo isso é nele, por ele, através dele, não na minha própria força. Não é porque eu me esforcei, porque eu andei de joelhos daqui até Juazeiro do Norte, não é porque eu carreguei uma cruz nas costas, não é porque eu li a Bíblia inteira 30 vezes, não é porque eu jejuo feito um condenado, mas porque Ele me concedeu isso pela graça. Ele conquistou isso para mim na cruz do Calvário. Tudo que eu preciso agora é crer, amém? Em terceiro lugar, a igreja que eu vejo é uma igreja que reconhece a nova aliança. A igreja que eu vejo é uma igreja que reconhece a nova aliança. Infelizmente, a verdade é que há muitas igrejas hoje ainda falando ou querendo falar sobre graça, mas que quando você compara o que é dito, por exemplo, com o que é cantado, cara, você grava muito mais fácil o que você canta do que aquilo do que aqui alguém fala. Eu posso pregar aqui sobre graça, 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 mas você sai com uma música que vira chiclete na sua cabeça. A gente está pregando sobre graça, somos vencedores, mais que vencedores, mas no louvor, a gente cantou uma musiquinha que diz assim: Jesus, eu sou um pobre, miserável pecador, salvo pelo seu amor, ai meu Deus, que dor, me ajuda, Senhor. Quer dizer, você declarou graça, mas a música da igreja revela que ela ainda está na lei. E aí, quando você começa a ver essas incoerências, você vai para casa, foi uma benção, né? Jesus, sou um pobre pecador. Rapaz, o culto foi bom demais, né? O pastor Fragalha, rapaz, e de hoje de manhã? O pastor Jorge, rapaz, Jesus, sou um pobre pecador. E aquela música chiclete cola na sua... E você fica num conflito de crendo numa coisa e noutra ao mesmo tempo. Que você é um pobre, miserável pecador, salvo pela graça. Não. Ou você é uma coisa ou é outra. As duas ao mesmo tempo não tem como. Você foi um pobre, miserável pecador, mas você foi salvo pela graça e hoje você é santo, inculpável, irrepreensível. E a igreja que eu vejo é uma igreja que reconhece a nova aliança. Hebreus 9, 15 e depois no capítulo 12, versículo 24, dizem esses versículos que Jesus é o mediador da nova aliança. É mediador da nova aliança. Há pessoas e até teólogos que acham e pensam e dizem e pregam que a nova aliança é uma continuidade da antiga aliança. Não é. Eu vou mostrar para você aqui um texto que diz que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha só o que diz aqui Hebreus 8, de 1 a 13. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo, o mais importante de tudo que nós estamos dizendo, é que temos tal sumo sacerdote que assentou à direita do trono da majestade nos céus. Temos um sacerdote que assentou à direita, o lugar de maior honra, à direita da majestade, ou seja, de Deus Pai, nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, que o Senhor erigiu, que o Senhor construiu, que o Senhor fez, e não o homem. Esse texto aqui, o que ele vai dizer é o seguinte: tudo aquilo que Deus entregou a Moisés, a receita do tabernáculo, a arquitetura do tabernáculo, a planta baixa do tabernáculo, a lei, tudo isso eram apenas sombras do que haveria de vir. Então, quando você olha para isso, você começa a entender que o Antigo Testamento, a antiga aliança que se estabelece no Antigo Testamento, ela tem sombras, tipos, símbolos, imagens que apontam para a nova. A nova aliança é que é a grande realidade. Então, quando Deus ele fala com Moisés, ele diz: Moisés, presta sua atenção no que ele diz agora a respeito de Moisés. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra,
nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei. O que o escritor agora está dizendo para nós? Se fosse por uma questão da lei, Jesus não poderia ser sumo sacerdote coisa nenhuma. Por quê? Porque todo sacerdote, no tempo da lei, primeiro pré-requisito para o sujeito ser sacerdote, ele tinha que nascer na tribo de Levi. Para ser sumo sacerdote, além de nascer na tribo de Levi, ele tinha que ter sido parente de filho, neto, qualquer coisa, de Arão, o irmão de Moisés. Jesus era da tribo de Judá. Então, já de cara, ele não qualificava para ser sacerdote, muito menos sumo sacerdote. Porque para ser sacerdote, tinha que, em primeiro lugar, nascer na tribo de Levi. E não era só nascer na tribo de Levi. Porque para ser sacerdote, nem todo mundo da tribo de Levi era sacerdote. Porque para ser sacerdote, o sujeito se apresentava, você nasceu levita, você é da tribo de Levi, então vem cá. O sujeito, o candidato, entrava com o sumo sacerdote numa tenda, e o sumo sacerdote colocava o sujeito nu, e observava o sujeito da cabeça aos pés. Ele não podia ter problema de pele, ele não podia ter sarna, ele não podia ter problema de cabelo, ele não podia ter eczema, ele não podia ter um olho defeituoso, ele não podia ser caolha, ele não podia ter um olho puxado, ele não podia ser míope, ele não podia ter astigmatismo, ele não podia ter problema de vista, ele não podia ter o nariz quebrado, ele não podia ter mão quebrada, pé quebrado, ele não podia ser manco, ele não podia ter uma perna mais curta, um braço mais curto, se ele fosse desproporcionado, corcunda, anão, nada disso já estava fora. A lista é enorme. E se ele passasse por essa segunda peneira, aí ele poderia ser sacerdote. Mas se ele não fosse descendente, neto, filho de Arão, ele nunca nem poderia ser sumo sacerdote. E aí agora diz que Jesus, ele se tornou sumo sacerdote. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existem aqueles que oferecem os dons segundo a lei de Moisés, descendentes de Levi. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse a ele: Moisés, tenha o cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O que Deus disse para Moisés? Moisés, eu vou te dar um modelo e você vai fazer rigorosamente, exatamente como eu te disser. Medidas, altura, largura, comprimento, os materiais, não inventa nada. Quando você olhar para o tabernáculo pronto, não olhe e diga assim, rapaz, mas vai melhorar se a gente botar um quadro ali, ó, assim, uma pintura, vai ficar, se a gente botar um vaso de flores ali, vai ficar melhor. Essa cor aí está muito cafona, vamos pintar de rosa. Moisés, não tenta inventar nada, não tenta decorar, não chama decorador, não chama arquiteto, não chama ninguém, faz do jeito que eu te mostrei, exatamente. Por quê? Porque isso aí que você vai construir é um modelo que tipifica, que mostra um simbolismo do verdadeiro tabernáculo que eu fiz aqui em cima. Esse aí que você vai fazer é só um símbolo do real que tem aqui no céu. Então não tenta fazer, porque as pessoas vão olhar e a partir do que elas vão ver nesse aí visível, elas vão entender o invisível. A partir desse que elas vão ver, que é o natural, elas vão entender o espiritual. Porque esse aí são apenas figura e sombra. Figura e sombra. A lei é a mesma coisa, apenas figura e sombra. Somente figura e sombra. Mas agora, com efeito, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de uma aliança superior, instituída com base em promessas superiores. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Que a nova aliança não é uma continuidade da antiga, mas que a antiga é uma coisa, a nova é outra. E de fato, repreendendo ao povo de Israel, o próprio Deus disse: eis aí vem dias, diz o Senhor, e eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor.
Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente eu imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Cara, você para prestar atenção. Você está dizendo que na nova aliança, ele está dizendo, debaixo da nova aliança, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. O que ele estava dizendo? Debaixo da antiga aliança, eles ainda não são o meu povo, e eu ainda não sou o Deus deles. Há um relacionamento baseado em leis e religiosidade, mas não há intimidade para que eu possa chamá-los realmente de meu povo, e eles me chamarem de seu Deus. Mas debaixo da nova aliança, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E agora ele fala da principal cláusula da nova aliança. Pois para com as suas iniquidades, para com os seus pecados, eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Eu jamais me lembrarei. Você entende o que é jamais, né? A gente jogou com a França hoje, então jamais. Em inglês, nevermore. Jamais me lembrarei. Dos seus pecados e iniquidades eu não vou ficar me lembrando. Olha, mas você fez, hein? Você aprontou. Ah, eu sei, você hoje está na benção, mas é bom lembrar. Não, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Se o sujeito olha para isso aqui e não entende que a antiga aliança ficou para trás e Deus estabeleceu uma nova que não é a continuidade daquela, é uma coisa nova, diferente, é outra coisa, é outro papo. Nós somos o povo da nova aliança. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Nós somos o povo da nova aliança. Se nós somos o povo da nova aliança, meu irmão, então, no Antigo Testamento não há doutrinas para nós. As doutrinas do Antigo Testamento, elas vieram caminhando até a cruz. Na cruz, a cruz serviu como um filtro. E algumas coisas passaram no filtro, outras não. Por exemplo, amar o próximo. Amar o próximo está valendo? Era doutrina no Antigo Testamento. É também no Novo. Só que no Antigo Testamento era amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é difícil pra caramba, mas a gente consegue. Um pouco de esforço a gente consegue. A gente chama, sabe aquele negócio? Meu amor e ódio eterno? Não tem uma música que diz isso? No dia a dia e tal, está complicado por causa do nosso amor e ódio eterno. Quer dizer, você ama odiando. Você está amando como a si mesmo. Eu vou amar essa pessoa. Jesus, eu vou fazer uma força. Vou fazer um esforço para amar essa pessoa. Ô miséria, mas é só porque o Senhor está mandando. Porque a vontade é matar, acabar com ela. Mas eu vou amar. Fazendo força você consegue. Na nova aliança, novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo é difícil. Mas na nova aliança, aleluia, amar o próximo como Jesus me amou é impossível. Eu só consigo amar o próximo como Jesus me amou se Ele me capacitar. É pela graça. Já não depende do meu esforço, depende de uma capacitação que não vem de mim, vem dEle. Presta sua atenção. Amar o próximo como eu me amo. Da onde vem? Qual é a fonte desse amor que eu estou amando o próximo? O meu esforço. Mas amar o próximo como Jesus me amou, qual é a fonte do amor? É dele. Então já não é mais o meu esforço, é na capacitação que Ele me dá para amar o próximo. Mas em qualquer igreja que você vai, e você pergunta como é que nós devemos amar o próximo, todo mundo vai responder, como amamos a nós mesmos, achando que estão sendo ultra espirituais, estão com o pé firmado ainda na antiga aliança. Mas o cara está discursando, graça, como é que a gente dá graça, meu gente, como é que a gente tem que amar o nosso próximo? Como a nós mesmos, aleluia! Está tudo errado. A grande base da antiga aliança era a lei. Mas as duas bases da nova aliança são graça e fé. Porque tudo que Deus nos dá pela graça. E você recebe pela fé. Atos 20 e 24, Paulo está se despedindo, ele está indo na direção de Roma, e ele percebe no espírito dele que ele não vai mais ver aqueles irmãos da igreja de Éfeso. Ele passou quase 3 anos ministrando todo dia na escola de Tirano, todo dia ministrando aquele grupo de irmãos. Ele chama esses líderes antes de partir, ele chama os líderes, e ele diz, olha,
eu percebo no meu espírito que o que me aguarda são prisões e sofrimentos. Eu já estou sabendo, e eu não vou voltar a ver vocês. Eu já estou sabendo que a gente não vai se ver de novo. Então, por isso que é um encontro muito especial. É o nosso último encontro, eu percebo no meu espírito, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O que Paulo estava dizendo? Cara, eu não estou nem aí se eu vou ser preso, se eu vou sofrer, contanto que eu tenha a tranquilidade de saber que eu completei a carreira, que eu fiz exatamente o que Deus queria que eu fizesse, que era anunciar o Evangelho da graça. O Evangelho da graça. Ele não disse, anunciar o Evangelho. Não, há um Evangelho específico, uma boa notícia. Que boa notícia? Nós somos salvos pela graça. Somos abençoados pela graça. Nós somos curados pela graça. Nós somos transformados pela graça. Quando você vai agora, Atos 20, 32, mais adiante, ainda falando com os mesmos líderes, nessa mesma despedida ele diz, agora pois, eu os entrego aos cuidados de Deus, e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Quer dizer, qual é a palavra que Paulo diz que é poderosa? Qual é a palavra que ele diz que pode dar a nós herança entre os santos? É a palavra da graça, da sua graça. Romanos 10, 8, Paulo diz o seguinte, porém o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. O que Paulo pregava? Graça e fé. Mais nada. Nada além disso. E se vier alguém no meio de vocês que prega alguma coisa diferente daquilo que eu tenho pregado, daquilo que eu ensinei, ainda que seja um anjo, ou pode ser eu mesmo, se eu mesmo for pregar para vocês uma coisa diferente de graça e fé, seja considerado como anátema, maldito. Caramba, o cara tinha tanta convicção de que as bases da nova aliança são graça e fé, que ele disse, se for alguém aí, até eu, ou se vier um anjo, ou se for eu mesmo, pregando uma coisa diferente, podem considerar como maldito. Caramba! Em quarto lugar, a igreja que eu vejo é uma igreja formada por pessoas que amam servir. Dos 4, esse foi o que levou um amém menor. Vou repetir. Hã? Não, dos 4 pontos. Dos 4 pontos, esse foi o que recebeu o menor amém. Vou repetir para você. A igreja que eu vejo é uma igreja formada por pessoas que amam servir. E vou chamar a sua atenção para o seguinte, eu não disse, a igreja que eu vejo é uma igreja formada por pessoas que servem. Eu estou dizendo para você que a igreja que eu vejo é uma igreja formada por pessoas que amam servir. Porque há uma diferença. Tem gente que serve por obrigação. E não é isso que Deus espera de nós. Quem serve por obrigação, serve reclamando, murmurando, querendo cargo, querendo posição, querendo destaque. Quem serve por amor, não está nem aí para título, posição. Chega mais cedo, sai mais tarde, faz o que é necessário, carrega peso, monta, desmonta, com o maior prazer. A igreja que eu vejo, ela é formada por pessoas que amam servir. Sabe, a gente que é pastor, faz casamento, pastor Jorge, que faz casamento, é o rei dos casamentos. Hoje em dia tem uma moda, né? Desenvolver essa moda agora, que os noivos fazem votos, eles chamam de espontâneos. Mas o cara já vem com papel escrito no bolso, né? Ele puxa, votos espontâneos. E ela tem um caderninho, desenhado com flores, tal, que ela abre para ler. Aí o sujeito, ele fala para ela, você trouxe luz para a minha vida. Com você, eu aprendi a ser uma pessoa mais organizada. Aí o pai e a mãe que estão escutando aquilo, olha e fala assim, o que ele falou? Foi ela que fez ele uma pessoa iluminada e mais organizada? Quer dizer, a gente gastou esse tempo todo disciplinando esse moleque, pagando as melhores escolas, pagando viagem para Disney, e foi ela que fez isso? Quer dizer, há 25 anos que a gente vem disciplinando esse moleque, e com ela, com 2 anos de namoro, ele aprendeu a ser uma pessoa melhor. Aí ela fala para ele, você mudou a minha maneira, com você eu aprendi a ser uma pessoa mais amorosa e carinhosa. Aí o pai e a mãe que estão lá,
Como é que é? Foi com ele? Quer dizer, a gente passou a vida inteira ensinando para essa menina, seja educada, fale bom dia, boa noite, boa tarde. A gente fala, papai te ama, mamãe te ama. E foi com ele que ela aprendeu a ser mais amorosa? Ah, meu Deus do céu. Ah, se eu pudesse agora eu ia dar uma surra nela. Qual é a diferença? Quando eu era solteiro, eu era ainda adolescente, lá em casa, de vez em quando, a minha mãe dava umas tarefas para a gente. Aliás, não era de vez em quando, era de vez em sempre. Ela dava tarefas. Então, hoje você vai lavar a louça. Ah, meu Deus, que praga. Lava essa louça, bota esse prato aí. Não quebra o prato. Não quebrei, mãe. Só botei assim, caiu ali, mas não quebrou, não. Lava esse copo direito, menina. Bota o dedê e tal. ODD. Eu não sei nem o que essa sigla significava. Não, eu sei que não existe mais, mas por isso que eu estou dizendo, eu não sei nem o que essa sigla significava. Aleluia, é porque agora você... Ela está perguntando há quanto tempo que eu não lavo uma louça. É porque ela tira do frasco que vem da loja e bota num outro frasquinho decorado. Eu nem sei o que tem lá dentro. A minha mãe tinha uma, então, que essa aí era terrível, cara. Dia de sábado de manhã, lavar banheiro. Ah, meu pai, que raiva. Eu já estava passando parafina na prancha para ir para a praia, pegar onda, lavar banheiro. Eu ficava com a raiva de quem inventou esse negócio de banheiro, cara. Que ódio. Não podia ter inventado um tal de um banheiro autolavável? Que nem descarga. Vai tudo embora. Já aperta a descarga. Já chovia. Lavar o banheiro inteiro, já. Tinha que lavar banheiro. Mas depois que o camarada casa, é a louça lá para lavar. A esposa saiu, foi no mercado, tem uma louça suja, ele já está pensando à noite. E ele vai lavando a louça bem devagarinho, que ele fica esperando ela chegar, para ela ver que ele está lavando a louça. Querido, você está lavando a louça? É porque eu te amo. Só porque eu te amo, aleluia. E ele já começa a cantar, e vai rolar a festa, vai rolar. Já vi maridos aí tendo ideias, aleluia. Fala, Deus, foi revelado. Há uma diferença entre servir e servir por amor, com amor, em amor. Não por obrigação, não porque eu quero um título, não porque eu me sinto, não, tenho que fazer. Há uma diferença imensa. Mateus 20, 24 a 28, diz assim: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Qual foi o papo aqui? A mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala: Jesus, quando você estabeleceu o seu reino, bota os meus 2 filhinhos, um sentado à tua direita e outro à tua esquerda. Um ministro da guerra, outro ministro da economia, bota lá para... Os outros 10, por que eles ficaram indignados? Porque eles também queriam pedir. Mas a mãe pulou antes, na frente, para pedir. Mas eles é que estavam com essa ideia: Jesus vai me escolher, Jesus vai me chamar para ser ministro de alguma coisa no reino dele. E a mãe de João e Tiago pulou na frente, os 10 ficaram indignados. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Mas Jesus não jogou isso como uma ordenança. Jesus não jogou isso como uma sugestão ou como um mandamento. Ele disse: tal como o Filho do Homem, tal como eu, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Olhem para mim e vejam o exemplo. Jesus estava dizendo: vocês sabem que entre os maiores desse mundo, os caras mandam tal, e manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser o maioral, seja aquele que sirva. Quanto mais título e cargo você tem na igreja, a pessoa fica almejando o título: eu quero ter um crachá de diácono, eu quero ter um crachá de presbítero, eu quero ter um título de pastor. Quanto mais título você tem, maior a responsabilidade em servir. Não em mandar, mas em servir. Tal como o Filho do Homem, tal como Jesus. Sejam como os servos que esperam. Lucas 12,
Eu peguei esse texto de Lucas 12 e eu reescrevi o texto, sem alterar o contexto, para que você entenda o que Jesus quis dizer, porque o texto em si é um pouco difícil de entender. Mas olha só o que Jesus diz: sejam como os servos que esperam pelo seu Senhor, que vai voltar de uma festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os servos vão abrir. Felizes são aqueles servos que o Senhor encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio Senhor se preparará para servi-los. Mandará que se sentem à mesa e Ele mesmo os servirá. Mesmo que Ele chegue numa hora inesperada, de noite ou de madrugada, felizes serão os servos que o Senhor encontrar preparados, alertas e servindo. Considerem essa outra comparação. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele se prepararia e tomaria as devidas providências, e sairia aí as devidas providências, e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro então perguntou: Senhor, essa parábola que você acabou de contar, é só para nós ou é para todos os seus seguidores? E o Senhor Jesus respondeu: Pedro, pense e reflita no seguinte: quem você acha que é o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega como administrador dos seus bens, para dar aos outros servos da casa a sua porção de alimento no tempo devido? Eu lhe digo que essa pessoa bem-aventurada e feliz é o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim, servindo, quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Quer dizer, os discípulos pensaram, talvez no início, quando Jesus começa a falar sobre senhor e servo, o servo servindo, mesmo que o Senhor volte de madrugada, que ele estava falando simplesmente de uma história. Mas de repente Jesus diz: não, isso aqui tem a ver com a minha segunda vinda. Feliz será aquele que quando eu voltar, eu encontrar orando, lendo a Bíblia, indo à igreja todo dia, frequentando o culto de libertação, frequentando o culto de quebra de maldição. Não, feliz vai ser aquele que eu encontrar servindo. Se o ladrão soubesse que hora o ladrão, se o senhor soubesse, o dono da casa soubesse que hora que o ladrão vinha, ele se preparava, né, e ficava esperto. O que ele está dizendo? Se você soubesse a hora que Jesus vai voltar, você tratava de ficar servindo só na última hora. Mas como eu não sei, então eu tenho que servir hoje, amanhã e sempre, porque eu não sei qual é a hora. Então eu tenho que estar preparado. Eu não boto tranca na porta da minha casa quando eu recebo uma notícia de que o vizinho foi assaltado. Alguém aqui tem uma porta que você chega na sua casa, não precisa nem de chave para abrir? Por quê? Porque você está se precavendo contra o ladrão, porque pode ser que ele venha, e ainda que ele não venha, você tira a tranca? Continua a tranca lá, não continua? Por quê? Porque você está se prevenindo. Qual é a prevenção que Jesus pede dos seus discípulos? Sirvam, porque feliz, bem-aventurado é aquele que quando o Senhor vier encontrar os servos. Quem é aquele que ele vai escolher entre os seus servos para ser o maioral entre os servos? Aquele que ele encontrar servindo, não tenha dúvida, é a ele que ele vai entregar todos os seus bens. Amém, gente? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Obrigado por assistir ao canal da Nova Igreja. Mas não pare por aqui. Se inscreva nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Nova durante a semana, e se for possível, venha estar conosco em um culto dos nossos domingos, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se inscreva no nosso canal e não perca os nossos vídeos, as nossas transmissões ao vivo, e obrigado por se conectar com a gente. Deus te abençoe rica e abundantemente, valeu!